Neste vídeo vou falar acerca de métodos. Métodos podem ser vistos como funções. Até o momento estamos dentro, digamos, da função main, que é a primeira função a ser executada. Sempre que um programa de C# é executado do tipo console application, que foi escolhido ao início quando estávamos a criar o projeto da lista, a primeira função a ser executada, ou seja, o primeiro método a ser executado é este método main. E temos escrito, reparem, por aqui abaixo tem sido tudo escrito dentro deste método. Mas imaginem que utilizamos o mesmo método várias vezes. Imaginem que temos um método que imprime uma linha, por exemplo. Imaginem que querem fazer o que temos feito até agora, que é utilizar console.writeLine. E isto que estamos a fazer aqui, esta função, é em si um método. Console.writeLine e depois aqui um valor qualquer e isto imprime. Ou seja, carrega F5, só para repetir, cá está o nosso valor. Mas imaginem que não querem ter que escrever este texto todo. Preferem apenas escrever, por exemplo, imprimir. O que é que podemos fazer? A seguir à função main, ao nosso método main, reparem, começa aqui a chaveta. Se pusermos o cursor em cima de uma chaveta, ela fica acinzentada e a primeira também. Estão a ver? Ou seja, que é para conseguirmos encontrar o começo da função, ou seja, deste método, porque por vezes não dá para ver, os começam a ficar compridos. Ou seja, cá está o fim do nosso método main. O que nós vamos querer fazer? Vamos querer criar outro método. Ou seja, chego aqui, Enter, e agora vou escrever void, imprimir, string, texto. Abro e fecho chavetas. O void, para já, ignorem. Imprimir é o nome da nossa função. E este string texto significa que a nossa função, o nosso método, vai receber um argumento do tipo string. E depois podemos utilizá-lo aqui dentro com o nome texto. Vamos ver o exemplo. Por exemplo, texto. Podemos adicionar qualquer coisa aqui antes. Não, para já não. Vai ser uma versão simples. Imaginemos, temos este exemplo assim, e agora chegamos aqui, vamos apagar, e agora escrevo imprimir, falta aqui a palavra public, também vamos ver depois, public static, exato. Ou seja, quando começamos a escrever, tem que aparecer aqui nesta autossugestão, digamos, o nome do nosso método, imprimir. Para já podem ignorar estas palavras, são chamadas palavras reservadas e para já vamos considerar que são precisas em todos os casos. Imprimir, e agora reparem, abrir um parênteses e aquilo diz-me o que é que o nosso método aceita. Então, aceita uma string. Então posso, por exemplo, ter aqui uma string qualquer. String nome Joana. E agora vou dar como parâmetro aqui ao nosso imprimir o nome. Ou seja, o que vai acontecer vai ser: o programa vai chegar a esta linha, vai colocar o texto Joana dentro do nome. Depois vamos dizer para inserir o nome, a string nome, como argumento à nossa função nome. Ou seja, neste momento ele vai passar aqui, vai chegar aqui e vai dizer, ok, este nome aqui vai ser este valor aqui e vai fornecer este valor aqui ao console.writeLine. Vamos ver mais exemplos. Isto depois vai se tornar digamos, um modelo mental fácil de seguir, com alguma experiência. Pronto, ou seja, o que é que vai acontecer aqui? Vamos imprimir o texto Joana. Vou carregar F5. Cá está, Joana.
Imaginem que queremos colocar alguns efeitos. Estou aqui no nosso método imprimir e quero colocar 3 pontos antes de cada vez que imprimir, ou seja, para indicar que vou começar a imprimir, ou seja, ter aqui 3 pontos. Vou fazer F5 e reparem, não alterei nada aqui e como só alterei aqui no imprimir, agora sempre que executar a função imprimir, o método imprimir vai imprimir primeiro 3 linhas e a seguir vai imprimir o nosso texto. Vou carregar novamente em F5 e cá está. Põe 3 pontos, Joana. Também podemos colocar... Não, vamos deixar assim por enquanto. Reparem que não temos que utilizar variáveis necessariamente. Podemos inserir nomes diretamente aqui. Isto continua a ser uma string, apesar de não estar dentro de uma variável, é uma string na mesma. Vou executar novamente e cá está. Primeiro imprime Joana com os 3 pontos em cima e a seguir imprime Paulo com 3 pontos em cima também. Ok, vamos criar outro exemplo. Int número. E reparem que o nome que eu dou a este parâmetro aqui, que vai servir de argumento, é o que eu quiser. Sou eu que defino este nome. Posso lhe chamar n, ou número. Pronto. Esta variável, este método duplicar, o que é que vai fazer? Vai pegar no número n, vai duplicar e vai devolvê-lo duplicado. E agora vou explicar o que é isto de devolver. Reparem, quando colocamos void, significa que este método não devolve, ou seja, não há qualquer valor a ser retornado para onde ele foi chamado. Ou seja, executamos imprimir, isto executa, mas executar esta linha não devolve nada. Agora, ao contrário, duplicar vai devolver o inteiro duplicado. Como é que fazemos isso? Utilizamos a palavra reservada return, que significa que vai devolver. E agora eu vou colocar n vezes 2, que significa o nosso número, ou seja, o valor que nós fornecemos ao método, multiplicado por 2. E reparem aqui na diferença. Aqui temos este valor int, e este valor int significa que este método devolve um valor inteiro, ou seja, um int. E cá está, n vezes 2, e ele vai devolver esse valor. Vamos fazer um teste. Int dobro igual a... Agora vamos utilizar a função duplicar e vou fornecer um número qualquer, pode ser 10. E agora o dobro vai ser o quê? Já podemos utilizar a nossa função, o nosso método de imprimir. Vou imprimir o dobro. Neste caso não vai dar para utilizar no nosso imprimir porque só aceita strings. Para já. Podemos usar a console writeLine. Vamos imprimir aqui o dobro. Console.writeLine dobro. Ou seja, o que vai acontecer aqui é eu imprimir isto, faz as operações anteriores, chega aqui, faz uma chamada ao método duplicar, fornece-lhe o valor 10. O valor 10 vai ficar aqui na variável n. Ou seja, neste momento o n tem 10. Faz 10 vezes 2 e devolve o valor desta operação. Ou seja, 10 vezes 2 vai devolver 20. E ao devolver, ele devolve, digamos, para a esquerda, para o que estiver à esquerda. Temos que ter aqui o igual, que é para associar alguma variável. E o dobro, neste momento, está com um valor 20. Ou seja, chegamos aqui, primeiro executou este método. O método duplica o que está aqui como argumento. O valor retornado é guardado aqui na variável dobro e nosso método console.writeLine vai imprimir para a consola 20. F5 para testar e cá está. Joana, Paulo, como anteriormente, e agora o nosso resultado. 20. Além disso, podemos colocar uns comentários especiais, que ainda não falamos, que se podem associar a métodos. Como é que estes comentários funcionam? Se carregar
barra, 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 este bocado de texto é automaticamente colocado por cima do nosso método. Eu vou repetir. Coloquei o cursor por cima do nosso método, barra, 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 automaticamente cria esta área aqui. E o que é que esta área tem? Tem um sumário, um summary, e eu vou escrever aqui método que duplica. Este ano aqui é para nos indicar o que é que o valor n é. E o que é isto? Basicamente é o argumento. Valor a ser duplicado. E o returns é o valor que o método vai retornar. E neste caso vai ser o argumento duplicado. E qual é a vantagem de colocar estes comentários especiais? Vou compilar. Fazer build a solution. Só para ele começar a reconhecer este bocado de texto que escrevemos. Ao contrário dos outros comentários, estes comentários são interpretados por Visual Studio. Ou seja, agora neste momento, se eu fizer esta parte aqui, vou criar outra variável. Não pode ser quádruplo, igual a duplicar, e reparem aqui o que está a aparecer, método que duplica. O método que duplica foi o que colocamos aqui no sumário, ou seja, é uma boa técnica colocar estes comentários especiais, que é para nos darem dicas do que é que os métodos que nós criamos estão a fazer. E neste momento é fácil ir aqui abaixo e só olhar para estes comentários, mas em outros casos os métodos podem não estar no mesmo ficheiro, e nesse caso é muito útil ter informação instantaneamente do que ter que andar à procura da explicação do que é que esse método faz. Ok, carregar Enter. E agora reparem, quando eu clico, quando eu pressiono o parênteses, ele vai me dizer que o N, que é o que ele está à espera, ele está à espera de um N, é o valor a ser duplicado. Okay? Ele vai dar-me dicas do que é que um método faz. Então, vou pôr 20, pode ser 20, e ele vai duplicar o valor 20, ou seja, o nosso valor inicial é como se fosse o quádruplo. Apesar de não ter qualquer ligação. Ok, ou seja, neste momento ele vai duplicar 20 e deve aparecer exatamente 40 no nosso valor. Outra coisa que é importante saber acerca dos métodos é que eles criam o que é chamado um âmbito. Por exemplo, imaginem que neste momento eu tenho aqui int dobro. Este int dobro está definido dentro da nossa função main, do nosso método main. Se eu for a escrever outra vez int dobro igual a 20, reparem que cria aqui, o Visual Studio coloca aqui umas linhas onduladas, e o que ele nos diz é que o dobro já está definido neste scope. E este scope, basicamente, é o âmbito. E o que é isto do âmbito? Não podemos definir duas variáveis com o mesmo nome no mesmo âmbito. Neste caso, o âmbito é o nosso método main. Ou seja, não podemos criar duas variáveis dobro dentro do mesmo método. Logo, eu posso apagar. Mas posso ir a outra função, por exemplo aqui, e criar int dobro igual a 10. Neste momento, aparecem estas linhas verdes, significa que não está a ser utilizado, mas de qualquer maneira o programa executa. Vou carregar F5, continua a executar. O que é que isto significa? A variável int dobro está no âmbito do método imprimir, ou seja, está basicamente dentro do método imprimir. Esta variável desconhece esta variável, são completamente independentes. No entanto, se eu tivesse definido uma variável static
já ia, ou seja, o que é que eu fiz? Eu criei uma variável fora de qualquer método. Ela está, digamos, a par dos nossos métodos. Esta variável vai ser visível em todos os nossos métodos. Ou seja, neste momento, vou colocar aqui 100. Vou fazer um pequeno teste. Apesar de, neste momento aqui, não temos nenhuma variável dobro dentro do método imprimir, ele sabe que, ao nível do nosso ficheiro program.cs, temos um inteiro dobro. E ele vai buscar, digamos, a variável, digamos, acima, no nível acima, que é neste caso o dobro. Carregar em F5 e cá está. Ele coloca sempre 100 em cima, ou seja, está a reconhecer aquela variável 100.